Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra. Estamos celebrando o sexto domingo do tempo da Páscoa. Temos como leituras desse dia Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, versículo 14 a 16, alguns versículos do Salmo 65, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18, e João, capítulo 14, versículo 15 a 21. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com os outros e deixe o seu like, para que a rede social entenda que esse conteúdo é relevante e possa espalhar para mais gente. Na primeira leitura, Atos capítulo 8, versículo 5 a 8, versículo 14 a 17, a leitura mostra como que Deus escreve certo por linhas tortas. Com o martírio de Estevão, uma perseguição irrompe contra a igreja em Jerusalém e muitos cristãos têm que fugir. Mas a perseguição torna-se instrumento de difusão do evangelho. Os que fogem levam a fé para Samaria e para a Síria. Filipe, um dos 7 diáconos, desce à cidade de Samaria e anuncia Cristo às multidões. Os sinais que ele realiza confirmam a sua pregação. Espíritos imundos são expulsos, paralíticos e coxos são curados. E há uma grande alegria naquela cidade. Os apóstolos em Jerusalém ouvem que a Samaria acolheu a palavra de Deus. Repare que samaritanos e judeus não se davam, consideravam-se inimigos. E aqui os samaritanos acolhem a palavra de Deus. Talvez, quando nós lemos ali em João capítulo 3, ou melhor dizendo, João capítulo 4, o diálogo de Jesus com a samaritana, no Evangelho de João, seja um relato simbólico deste fato da Samaria acolher a palavra de Deus e o Evangelho. Então enviam Pedro e João. Estes descem e oram pelos samaritanos para que recebam o Espírito Santo, porque eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Pedro e João impõem-lhes as mãos e eles recebem o Espírito Santo. A vinda dos apóstolos é um sinal da unidade das igrejas. A Samaria era uma região da antiga hostilidade com a Judéia. Agora a promessa de Jesus se cumpre. As testemunhas do ressuscitado chegam também a Samaria. Depois o Salmo 65, que é um cântico de ação de graças e louvor universal a Deus por seu amor. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai glória ao seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus como são tremendas vossas obras. Este salmo, quando vai falar que toda a terra vos adore com respeito, etc., ou seja, é uma resposta à primeira leitura, porque a primeira leitura mostra justamente a palavra de Deus sendo difundida e espalhada, chegando até na Samaria. E o Salmo vai cantar que toda a terra, todo mundo, um dia louvará e bendirá a Deus. E o grande louvor que toda a terra vai fazer para com Deus é justamente acolher o evangelho de seu amado Filho. Depois, a segunda leitura, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18, convida os cristãos a viverem com esperança e a darem razão da sua fé. Né? A razão da sua fé. Então, sempre estarem prontos para responder a quem pedir uma explicação sobre a fé. Então, nesse sentido, nós, povo católico, precisamos estudar mais a nossa fé, estudar mais o catecismo, estudar mais a doutrina social da igreja, estudar mais a Sagrada Escritura de uma forma contextualizada, o que significava os textos daquela época, se o mesmo significado tem validade para nós hoje, para evitar a leitura chamada fundamentalista da Bíblia. Então, explicar com muito amor e carinho a nossa fé, e para isso é preciso estudar a nossa fé.
o cristão se distingue do pagão pela esperança. Em Cristo, ele vê a força da vida e do amor, por isso pode responder pela sua fé com segurança diante de Deus e diante dos seres humanos. E não rejeita o sofrimento. Por quê? Porque ele sabe que também Cristo o conheceu. Então veja, no versículo 16 em diante, fala que eles estão sendo difamados, perseguidos, mas se eles estão praticando bem, louvado seja Deus, Cristo também sofreu a perseguição, mesmo fazendo o bem. Pior seria se eles fossem perseguidos por estarem comportando-se mal, né? E o Evangelho, João, capítulo 14, versículo 15 a 21, é a continuação do discurso de despedida de Jesus. Ele promete o envio do Espírito Santo, o Paráclito. E aí veja, Paráclito é a palavra para se referir ao advogado de defesa. Então, quando ele fala que o Espírito Santo vem como Paráclito, vem como Consolador, vem como Defensor, isso já dá a ideia de que esses discípulos haverão de sofrer algum tipo de perseguição por causa da sua fé, por causa da sua adesão a Jesus. Amar a Jesus não é agarrar-se à sua presença sensível, mas guardar a sua palavra. Mesmo na ausência física do Senhor, o Senhor exaltado permanece presente. Ele envia o outro Paráclito, o Espírito, que é advogado, defensor, consolador. Esse Espírito nos ajudará quando formos levados a julgamento por causa da fé, né? E aí, Jesus ainda faz uma outra promessa, que não nos deixará órfãos, mas voltará a nós. Jesus não abandona os seus, ele volta, e não volta sozinho, o Pai vem com ele. Esse encontro não tem uma data fixa, realiza-se para quem crê e ama. Então é muito interessante porque o Evangelho de João trabalha de uma forma muito bonita na sua narrativa a teologia da inabitação de Deus no coração daquele que crê. Porque ao voltar, porque preste atenção, Jesus vai enviar o Espírito, mas Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Então, por meio do Espírito Santo, Deus vem e mora no coração daquele que crê. Deus habita o coração daquele que crê. Então, isso é muito lindo. O Evangelho, portanto, deste domingo, queridos irmãos, queridas irmãs, nos prepara para Pentecostes. O Espírito Santo é o dom do ressuscitado, ele nos é dado no batismo, mas precisamos acolhê-lo, invocá-lo, deixar que ele nos transforme. O Espírito é o advogado que nos defende diante do mundo, o consolador que enxuga as nossas lágrimas, o mestre interior que nos recorda tudo que Jesus nos ensinou. Não estamos órfãos, o Senhor não nos deixou sozinhos. Ele habita em nós pelo Espírito. A nossa vida, selada pelo Espírito, é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Então, por isso, querido irmão, querida irmã, nesse domingo, o sexto domingo da Páscoa, somos convidados a preparar os nossos corações para a grande solenidade de Pentecostes. Que o Espírito de Deus desça sobre nós e nos conceda a plenitude que ele deu aos fiéis da Samaria, a coragem de testemunhar a esperança que não decepciona. Na oração das oferendas desse dia, pediremos a graça de corresponder aos sacramentos do amor de Deus. O prefácio nos recordará que Deus nos fez de nós uma nova criação. Na comunhão ouviremos a palavra de Jesus: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. E na oração final, pediremos que o fruto do sacramento pascal permaneça em cada um de nós. Que a Virgem Maria, que no cenáculo perseverava em oração com os apóstolos, interceda por cada um de nós. Que ela nos obtenha a efusão do Espírito Santo para que sejamos verdadeiras testemunhas da ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.